hoje eu vou aproveitar a oportunidade para falar para a direita. Meu discurso é para a direita e vai ser breve. Prestem atenção, prestem muita atenção. Todos aqui da esquerda, sem exceção, todos são desarmamentistas. Todos. Ou é MST e desarmamento, ou identidade de gênero e desarmamento, ou corrupção e desarmamento. É sempre alguma coisa de desarmamento. Todos são desarmamentistas. Agora, nós toleramos que pessoas transitem entre nós que são desarmamentistas. As raízes do desarmamentismo estão no totalitarismo, seja comunista, nazista ou fascista. Eu fiquei muito em dúvida se valia a pena gastar o tempo de liderança do PSOL para responder ao submundo das fake news e das mentiras históricas e historiográficas que a extrema-direita tenta impor. Fiquei em dúvida se eu ia gastar o meu latim para aqueles que não conhecem nada de história, que fazem fraseologia da história para tentar mentir, construir uma narrativa própria. E eu sigo achando que não mereceria a perda do meu tempo, mas como eu vou ter 15 minutos, eu quero só dizer, presidente, ao deputado Marco Polon, que ele pode mentir o que quiser, mas a história é história. Todos sabem que o nazismo é um movimento radical, foi, e agora tem várias células neonazistas, junto com a extrema-direita alemã e mundial, assim como o fascismo, que não só não desarmou a população, como armou as Freikorps antes da contra-revolução alemã, que permitiu que o nazismo chegasse ao poder e aí sim criasse os grupos de extermínio que mataram ciganos, judeus e comunistas, que sim, foram junto com o aparato do Estado, a partir dos grupos paramilitares anteriores que perseguiam os comunistas e matavam na rua, que entravam em sindicatos e tentavam impor a ditadura das armas contra os trabalhadores que lutavam, e sim, como movimento de extrema-direita que foi derrotado também em armas, lamentavelmente, na Segunda Guerra Mundial, que várias vidas foram perdidas graças à ideologia da extrema-direita que se retroalimenta de uma nova extrema-direita hoje, que sim, é neonazista, que sim, é neofascista, que sim, é mentirosa e demagógica, que sim, alimenta o discurso de ódio para justificar uma lógica de violência permanente, que sim, vende soluções simples para problemas complexos e soluções mentirosas, soluções absolutamente mentirosas. Misturaram aqui alhos com bugalhos, falaram até as barbáries de se armar para combater a ditadura da toga. O deputado Éder Mauro fez de novo um discurso golpista, como muitas vezes nós ouvimos antes do 8 de janeiro, quando eles atacavam o sistema de votação das urnas eletrônicas, nós dizíamos aqui na CCJ e na Câmara dos Deputados, vocês estão construindo uma narrativa para organizar e mobilizar a base radicalizada minoritária da extrema-direita em aventuras golpistas, e foi o que aconteceu no 8 de janeiro. E o que nós vimos aqui é justamente uma ameaça de novo. Vamos nos armar para enfrentar, entre aspas, a ditadura da toga. E eu quero dizer para vocês que nós não temos nenhuma dúvida da importância de combater e de seguir uma luta intermitente contra a extrema-direita. E que o debate sobre a questão das armas tem justamente a ver com proteger a vida das pessoas que estão sendo assassinadas pelo machismo e pela misoginia, porque aumentou os feminicídios com arma de fogo em 16 estados da federação, mas que nós vamos debater no momento oportuno. O que nós não vamos aceitar é mentira da extrema-direita. Presidenta, 10 segundos. Ignorância propagada como se fosse verdade, sem contraponto, e, ao mesmo tempo, a tentativa de falsear a história, tentando tirar de si a pecha que, sim, é vinculada à extrema-direita historicamente, a tentativa de suprimir as liberdades democráticas com uma agenda econômica de ataque ao direito dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente conhece a história e nós não vamos permitir que a história se repita. Porque um cidadão de bem armado, ele vai defender a sua família, vai defender a sua vida e vai defender contra esses ditadores, inclusive de toga, que aí estão. Deputada Dandara, eu agradeço a parte, tinha pedido antes com o deputado Gilson. Aproveito para dialogar também com o nosso relator, delegado Paulo, porque de fato a discussão é sobre se este inciso do artigo 22 está tratando de material bélico ou está tratando de material bélico para as polícias militares e corpo de bombeiros. Eu defendo, pelo que eu leio, que trata de material bélico das polícias militares. O deputado Gilson, primeiro, fez um reparo na conjunção o e ou das,
Se eu li equivocado, eu peço desculpa, deputado Renildo, mas eu me apego à literalidade do dispositivo. E é por isso que me dá a certeza de que esse dispositivo trata das polícias militares. Mas o deputado Gilson remete às polícias militares às pensões e às inatividades, dizendo que só a parte das pensões é que diz respeito à polícia militar. Só que quando há uma dúvida na hora de interpretar a Constituição Federal, uma das técnicas de interpretação é a historicidade. Ou seja, buscar a história dessa norma. E este dispositivo, ele não é o texto original da Constituição. Ele foi mudado pela emenda constitucional número 103 de 2019, eu já falar dela. Então, bora pegar, senhoras e senhores parlamentares, o texto original da Constituição, de 88, do Constituinte Originário, diz o seguinte: normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Não tem pensão. Não dá de dizer agora que isso só diz respeito à pensão, porque no texto original não tinha. E qual foi o acréscimo feito? Emenda Constitucional número 103. Deputado Helder, sabe qual foi a emenda Constitucional 103? Reforma da Previdência. E precisava tratar da Previdência das polícias militares. E onde nós decidimos mudar? No artigo 22, inciso 21. Porque quando trata de polícia militar, é o artigo 22, inciso 21. Sendo assim, não há dúvida de que esse dispositivo diz respeito única e exclusivamente da polícia militar e dos corpos de bombeiros. Por isso é que a competência pode ser concorrente. Ela não é obrigatoriamente. Repito, porque quem trata de polícia militar e bombeiros são os estados. O que a norma constitucional está dizendo? Que se autorizado pelo Congresso, o governador do estado pode decidir qual tipo de arma compra para a polícia. Pode decidir que tipo de material bélico compra para os bombeiros. Não está dizendo que cada estado pode praticar o liberou geral. Esse artigo trata exclusivamente de polícia militar e de bombeiros. O deputado Gilson diz, mas cabe mutação constitucional. Quer mudar a Constituição? Mudemos. Mas não através de um projeto de lei. Não cabe a um projeto de lei complementar mudar a Constituição. Isso é aquilo que o ministro Gilmar disse que seria o rabo abanando o cachorro. Um projeto de lei complementar mudando a Constituição. A Constituição deixa claro e evidente. Material bélico do artigo 22, inciso 21, é apenas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Qualquer tratativa no projeto que fale de material bélico que não seja para a Polícia Militar e para o Bombeiro é inconstitucional. E o projeto só trata disso. Não menciona a Polícia Militar. Não menciona o Corpo de Bombeiros. E menciona o artigo 22. Esse assunto será, inclusive, uma perda de tempo para esta comissão e esta casa. Porque é flagrantemente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso recentemente na ADIM 7188, 7189, de Amazonas e do Acre. Então a posição do Supremo Tribunal Federal já é sedimentada. E alguém ainda pode falar, não, deputado, mas pode ainda de caráter complementar. A ADIM 5359, que o Supremo já decidiu. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares para autorizar arma de fogo. A norma complementar do Estado é quando a União não fez. A União pode regulamentar isso, mas não fez, o Estado vai lá e complementa. Mas, nesse caso, a União já fez. Ela já regulamentou Estatuto de Desarmamento. Querem mudar isso? Mudem, em primeiro lugar, a Constituição. Mudem depois o Estatuto de Desarmamento. Depois, discute cada Estado. Este projeto é inconstitucional. Este projeto se baseia no artigo 22, inciso 21, onde diz respeito único e exclusivamente à questão das polícias militares. Pegar só material bélico e esquecer todo o resto do artigo é um erro de interpretação constitucional. É um atalho.
é um recorte. E a nossa Constituição não pode ser atalhada, não pode ser recortada, não pode ser vilipendiada. Nós temos que defender a integralidade da Constituição, do mesmo jeito que nós temos que defender a integralidade do nosso país. Discursos que colocam um Estado contra o outro merecem o devido repúdio desta casa, desta comissão, não merecem prosperar, e eu até deixo de lado para me ater ao debate único e exclusivamente constitucional. Liberar geral, usando uma norma que trata de polícia militar para atender ao cidadão comum, é inconstitucional, não passará, haverá resistência na comissão, no plenário, e seguramente o Supremo Tribunal Federal derrubará essa matéria.